Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar aí com mais uma aula. Trazendo os assuntos das últimas aulas, a gente falou um pouco de estrutura do sistema urinário, as partes do sistema urinário, né? O que era composto o sistema urinário e as suas subdivisões. E aí, por fim, a gente parou na divisão entre o que compõe o sistema urinário feminino e masculino e algumas diferenças dos dois. E aí a gente já foi destrinchando tanto o rim, uretra, ureter. Agora a gente vai falar um pouco da estrutura do rim, que é o mais interessante para nós, né, nessa parte de filtragem. O rim ele tem uma estrutura ovalada, né, é uma espécie de estrutura como se fosse um feijão. E essa estrutura recebe tanto veia quanto artéria, como a gente já tinha falado, para fazer a filtragem do sangue e devolver o sangue filtrado para o nosso sistema e excretar tudo que é impureza e tudo que não vai ser interessante para o corpo. Aqui a gente tem as subdivisões do cálice interno, né, do rim. Ou medula renal, né? Depende muito, cada um vai ter um nome, mas a gente chama geralmente de medula renal, onde na medula renal a gente vai ter o ducto condutor, que é por onde entra o sangue também, por onde sai o líquido. Aqui em cima, no córtex renal, a gente vai ter os néfrons, né? E aqui a entrada de veia e de artéria. Dentro do néfron, a gente vai ter uma miscelânea de estruturas que fazem toda a parte de filtragem. Primeiro, a gente vai ter o ramo arterial entrando e fazendo toda a parte de filtragem, como se fossem pequenas peneirinhas. Aí a gente tem a mistura desse sangue renal com o sangue arterial com o sangue venoso. Aí ele tem uma outra miscelânea de filtragem, e aí o que é importante volta para o sistema para ser oxigenado novamente, e o que não é interessante vai para o ducto ou duto para ser excretado como líquido. O mais importante para a gente no néfron vai ser a cápsula de Bowman, que é onde acontece a filtragem efetiva. O ducto de Bowman, pessoal, é como se fosse uma esponja filtrante que faz a separação do que é sal mineral, do que é sais minerais, do que é tóxico para o corpo e faz a excreção. Quando a gente fala de estrutura renal, a gente está falando de uma porção que faz a tanto troca gasosa, né, que oxigênio na toda essa parte interna do rim, quanto essa parte de excreção e líquido, né? Aí o que eu quero que vocês gravem para o futuro. A cápsula de Bowman, que faz a parte de filtragem, né? E as alças, ou alça néfrica, que a gente vai chamar mais de capilares, peritubulares, que fazem essa troca, tanto do sangue arterial para o sangue venoso, que é aqui nessa troca, depois de tudo filtrado, aqui nessa troca que a gente vai ter a efetividade de excreção do que era tóxico e do que é reabsorvido para voltar para ser oxigenado novamente lá nos pulmões, tá? Esses sistemas, eles são bem pequenininhos, nível microscópico, tá, pessoal? Então, quando eu estou falando de esponja, eu estou falando de lugares muito pequenininhos. Tanto é que a gente vai produzindo a questão do cálculo renal, pode ser aqui, né, na cápsula de Bowman, pode ser aqui perto do ducto também, coletor. Por que formam esse tipo de cálculo? Porque o corpo não tem água suficiente para fazer excreção.
ou o consumo de sais minerais ou de alimentos cáusticos, o nível de cálcio alto, ele está muito grande. E aí o corpo não tem como dissolver ou como filtrar. Então, isso não é nem excretado nem reabsorvido. Então, ele fica alocado aqui. E aí acontece aquele grande problema dos cálculos renais. Formação da urina, pessoal. Falando lá da filtragem, a gente falou da filtragem, falou da parte principal do néfron. E aí a gente cai na cápsula glomerular. O que é cápsula glomerular? Isso aqui, pessoal, a gente não consegue enxergar microscopicamente com um microscópio normal. A gente vai ter que fazer coloração. Por isso que essa foto ela é meramente ilustrativa, mas é assim que funciona mesmo. A gente vai ter aqui a cápsula de Buma, né? Está um pouco pequeno, mas dá para vocês enxergar a cápsula de Buma. Aqui a gente tem a estrutura interna do néfron com as arteríolas e as veias menores que fazem as trocas, né? O fluxo sanguíneo, fluxo de saída e fluxo de entrada para fazer essa filtragem. Dentro do rim, a gente tem cerca de 1 milhão de néfrons para fazer toda a filtragem da nossa porção de líquido. Por quê? A filtragem não é feita de uma vez só, pessoal. Ela é feita em partes e contínua. Então, mesmo que você esteja parado, dormindo, fazendo qualquer coisa, o seu rim continua funcionando. Ele está fazendo filtragem contínua. Por quê? Conforme vão tendo os batidos do nosso coração, a gente manda oxigênio para todas as extremidades do corpo, inclusive para o rim, e ele tem que fazer essa filtragem dos líquidos. E também fazer a separação de toxinas e tudo que a gente absorve, tanto pela respiração quanto como líquido, né, efetivo. Então é contínua essa filtragem. E aí a gente pode subdividir as partes principais em duas, né? Como está aqui na imagem, em cápsula glomerular, que é essa parte que faz a filtragem efetiva, e os túbulos renais, que são quem leva tanto o sangue arterial para dentro do néfron, quanto coleta o sangue venoso de dentro do néfron, e que também leva o líquido excretado para o ducto. Aqui dá para a gente enxergar bem o glomérulo, que é a parte interna do néfron, a cápsula glomerular, que é onde ele fica alocado e é onde esse líquido vai fazer todas as trocas. Aqui, essa membrana é que faz uma filtragem. Ela é tipo uma esponjinha, só que com folículos muito pequenos de passagem, né? Algumas coisas não vão ser excretadas, porque a gente tem que tomar muita água. Algumas proteínas vão chegar aqui, elas não vão conseguir ser excretadas, né, porque elas não passam pela filtração, e elas vão retornar para a gente excretar elas via intestino. E muitas vezes isso também forma cálculo aqui, né? Porque sobrecarrega o rim, ele não consegue fazer essa filtragem e aqui forma cálculo. Aí tem que fazer cirurgia para retirada. E algumas coisas, como água, ureia, glicose, aminoácidos minerais, eles conseguem passar pela cápsula e conseguem ser excretados. Então, num fluxograma aqui, a gente pode enxergar aqui o conteúdo filtrado vai ter o quê? Substâncias úteis para o organismo. Água, glicose, vitaminas, aminoácidos e sais minerais, isso aqui também é excretado. E substâncias tóxicas que são para o nosso organismo ureia e o ácido úrico. Essas substâncias tóxicas, elas têm um fator de importância no nosso corpo. Algumas funções fisiológicas do nosso corpo necessitam dessas substâncias, mas elas ficam só para manutenção, mas tem que ser excretadas porque o nível delas sobe muito rápido, porque elas são resultado de absorção e metabolismo de algumas proteínas e de alguns insumos que o nosso corpo usa.
Água é o que a gente consome, glicose é o que a gente consome, vitaminas o que a gente consome, aminoácidos a gente consome, sais minerais a gente consome. Tudo que vai estar em excesso ou que não pode ser absorvido em outro ponto do nosso corpo, que seria de destino, no caso ali no duodeno, ele vai ser excretado pela urina se ele tiver passagem pelo glomérulo de forma facilitada. Tá, pessoal? E aqui a gente tem a parte final. Aqui a gente vai ter o glomérulo, filtragem, depois que passa na membrana, reabsorção. E aqui, ó, essa reabsorção aqui a gente não está vendo as veias. Nessa outra imagem a gente já vê as veias. Por quê? Aqui, esse ducto de reabsorção ele é todo poroso, microporoso, né? A gente pode falar assim. Microporoso. Então, toda essa porção de microporosidade vai fazer com que ele retorne para a corrente sanguínea e possa ir para o pulmão e receber oxigênio. Esse fenômeno da reabsorção parece muito distante de nós, mas aqui, gente, é um néfron só. A gente estava falando lá de mais de 1 milhão de néfrons, né? Então, aqui é um néfron só. Nesse processo, a reabsorção é de um nível muito acelerado. Aqui uma informação interessante, pessoal. Ureia não é reabsorvida, ela é excretada, porque a ureia ela vai ser produzida a partir do metabolismo de alguns aminoácidos e algumas proteínas específicas, tá, pessoal? Então, lá acontece o ciclo de Krebs, acontece bomba só de potássio para o movimento da célula e manutenção da célula, produz ureia. Ureia é um ácido, né? É uma espécie de ácido, igual o ácido úrico. Então ela tem que ser excretada, porque níveis de ureia muito altos, eles começam a fazer com que os nossos sistemas comecem a parar, porque ele é tóxico, altamente tóxico, tá? E nessa parte a gente vai ter que entrar numa outra miscelânea, que eu quero deixar um pouco mais para frente, lá na parte de fisiologia, a gente vai falar de outros órgãos que estão diretamente ligados a essa excreção do rim. Por exemplo, aqui quando a gente vai falar de ureia, a gente vai ter que falar do fígado, porque o fígado é que faz a manutenção dos nossos glóbulos vermelhos e faz a reprodução, a manutenção e a produção de alguns glóbulos vermelhos. E a ureia, ela automaticamente está envolvida nesse sistema porque ela é produto da ação da máquina do corpo do órgão específico, no caso o fígado. Então, se ele não for excretado, de alguma forma, ele vai produzir malefício, tanto para o fígado quanto para o rim, porque o fígado vai ficar com excesso de ureia e o rim também não vai conseguir excretar, ele também vai ficar com excesso de ureia. Certo? Aqui a gente tem o processo de formação da urina, pessoal, num outro fluxograma. A gente tem a filtragem ou filtração glomerular. A gente tem aqui o processo de reabsorção, a eliminação ativa, que é o que vai ser excretado, e aqui a gente tem porque isso aqui que vai ser excretado, é importante também falar, isso aqui que vai ser excretado pode ser também reabsorvido. Algumas coisas são reabsorvidas, como água, glicose, vitaminas e sais minerais. Lembra que a gente viu lá no outro slide. E algumas outras coisas vão ser excretadas automaticamente, né? Aqui a gente tem essa separação. Então, no sangue, a gente tem várias coisas. Entre elas, o mais visível é plasma. Algumas pessoas têm bastante gordura também, que é o famoso colesterol e água. Aqui, a gente vai ter a água sendo separada de algumas substâncias, mas ainda aqui a gente tem porção de água. E o que é excessivo de água vai ser eliminado. Excessivo de água, quando eu digo, pessoal, estou falando que é o que foi utilizado para manutenção, foi utilizado para frutagem, só que sobrou. O que sobra nesse equilíbrio, porque é tudo por osmose, né? Quando a gente fala de impressão osmótica, a gente está linkando. Isso funciona em todos os processos do corpo, tanto celular quanto macro, né, dentro dos órgãos. O que não é utilizado é eliminado via urinária. E aí aqui não é só água, né? Aqui vai ter algumas misturas, mas via de regra o que a gente vai ter em maior quantidade é água, né? Porque senão a gente não consegue eliminar.
Por isso os níveis de coloração diferente da urina. Quanto maior nível de água, mais clara a urina. Quanto menor número de água, mais escura a urina. Por quê? O que é a escuridade da urina? São os níveis de toxinas eliminadas. Ali tem tudo. O que o nosso corpo excreta. Entre ácido úrico, ureia, água, glicose, sais minerais, vitaminas, tá tudo num emaranhado só. E tem hoje, como a gente consome muita coisa embutida, muita coisa artificial, também tem coisas que o nosso corpo não absorve e é eliminado pela urina também. Ou alguns alimentos ou algumas coisas que têm nível de sódio muito alto, também é eliminado diretamente pela urina. Entra lá nos sais minerais, né? Mas hoje, com o nível alimentício, com níveis de sódio muito altos, isso tem modificado um pouco. Por isso que o nível de cálculo também aumentou muito, porque o sódio nada mais é do que o sal, né, pessoal? E esse sal vira uma pedra. Então, isso também ajuda a ter algumas patologias. Então, quanto maior o consumo de água, melhor é para esse fluxo funcionar. Pessoal, eu vou parar aqui porque a gente vai entrar em hormônios que são importantes, porque os hormônios que vão fazer a gente criar manutenção, linkando tanto o que vai ser excretado com o que vai ser absorvido, e também vai trabalhar nos nossos níveis de hidratação fixa, que é o quê? Por que é o recomendado a gente consumir níveis de água alto? Porque o nosso corpo consegue trabalhar com um equilíbrio, né, de líquido. Existe a possibilidade da pessoa estar com um fluxo sanguíneo normal e estar desidratada? Existe, porque o nosso corpo precisa de água além do sangue para poder fazer toda a manutenção. Senão ele não consegue fazer a excreção, porque ele não consegue diluir aquilo para que chegue até o sistema urinário e seja excretado. Então a gente vai falar um pouco sobre os hormônios que lidam com isso. Tá bom?